hoje contar o meu testemunho de restauração de casamento, né? Como eu fui muito abençoada com vários testemunhos que eu ouvi, não, não ouvi só, né? Ouço até hoje. Mesmo o meu casamento tendo sido restaurado, já tem acho que 6 meses, né? Foi em junho desse ano de 2023. Nós estamos em novembro, então eu ainda ouço os testemunhos, porque eu acho que a gente tem muito que aprender, né? Ainda. E sempre vai ter. A gente nunca para de aprender e melhorar, né? E então, o meu deserto, meu nome é Shirley, né? Primeiramente, eu sou casada com o Nildo. O meu deserto começou do fim de outubro para o começo de novembro de 2021 e durou 1 ano e 8 meses. Meu marido chegou em mim e disse que não queria mais, que estava cansado, que a gente estava brigando muito e que queria ficar solteiro. E na ocasião eu questionei se tinha outra pessoa, mas ele falou que não tinha, como sempre eles falam que não tem, né? Mas tinha, infelizmente, ele já tinha um caso, já tinha algum tempo, não sei quanto tempo, mas já tinha um tempo com uma prima dele, né? Que depois eu fui descobrir, né? Que eu acabei recebendo, como eu tinha tudo no meu nome, inclusive o cartão dele também é no meu nome, eu acabei recebendo uma notificação de madrugada de que ele estava passando uma compra e teoricamente seria o dia que ele estaria trabalhando, que ele trabalha à noite, né? E eu achei estranho aquilo, aquela notificação de compra de um determinado valor. Eu fui questionar e ele falou que acabou falando que estava conhecendo uma pessoa. Depois aí eu fui descobrir que é prima dele. Essa prima dele é sobrinha da mãe dele, né? A mãe dela é irmã da minha sogra. E ele tinha começado esse relacionamento com ela, uma prima que inclusive a gente tinha conhecido não fazia tanto tempo assim, fazia acho que 1 ano e pouco só. Ele não tinha contato com essa prima, né? E a gente acabou conhecendo e não sei a partir de que momento foi que começou tudo isso. Na verdade, o nosso casamento já estava um pouco assim desgastado, porque eu era uma pessoa muito mandona, uma mulher rixosa. Eu queria ser a cabeça do lar, tudo eu reclamava muitas vezes. Queria as coisas do meu jeito, se não fosse do meu jeito eu ficava zangada, eu era muito estressada também. E acontecia várias vezes de nós sairmos para passear com o nosso filho, íamos a alguns lugares. Nós temos um filho de 20 anos, né? Mas a gente saía nos passeios, às vezes eu implicava por alguma coisa, até por coisas banais, meus irmãos. Tipo assim, se ele não ia pelo caminho que eu queria que ele fosse. Se a gente ia em determinado lugar e tinha 2 caminhos e ele não ia pelo caminho que eu queria que ele fosse, aí eu já ficava zangada, sabe? Esse tipo de coisa ridícula. Eu não. Hoje eu dou esse testemunho, sabe? De quantas vezes nós fomos assim e não percebemos. Parece assim, parece Satanás cega. Depois, quando as escamas caem dos olhos da gente, a gente fala: meu Deus, como que eu tinha a capacidade de fazer isso, né? Como que eu podia fazer essas coisas? Oh, só Deus. Nossa, hoje eu olho para trás e eu vejo: Senhor, quanta bobagem, quantas vezes não briguei com meu marido por motivos tão banais, sabe? Por coisas tão bobas, e isso acaba cansando, né? Anos e anos, não sei se eu falei, mas a gente esse ano tá fazendo 26 anos juntos, né? Mesmo porque quando nós casamos, o meu marido era muito jovem, ele só tinha 19 anos. Então, mas ele sempre foi muito maduro. Então eu era muito mandona, muito chata, muito implicante. Ó, só Deus, viu? Às vezes eu penso assim que ele me aguentava mais do que eu a ele. Hoje eu vejo isso, né? Mesmo porque quando a gente começa nesse deserto, nós culpamos eles de tudo no começo, né?
que para nós o foco foi a traição. Por que que ele nos traiu? E muitas vezes são consequências das nossas atitudes erradas, que muitas vezes nós temos. Não somos mulheres sábias. Eu não era sábia, meus irmãos, não era. Apesar de frequentar a igreja, eu aceitei a Cristo faz muitos anos, eu não tinha uns 20 e poucos, e faz mais de 20 anos que eu aceitei a Cristo, mas assim, eu era um esquenta-banco, vou falar bem a verdade para vocês. Eu era um esquenta-banco. Não servia a Deus de todo o meu coração, entende? Orava, jejum, eu não sabia nem o que era jejum direito, não jejuava, entendeu? Buscava pela conversão. Na época que eu me converti, meu marido não era convertido. Aí eu orei vários anos pela vida dele e meu marido acabou aceitando a Cristo lá, né? Aceitou, mas assim, eu percebia que muitas vezes ele ia à igreja mais por me agradar. E podia até ser em momentos que ele não ia só por isso, ia porque amava o Senhor também. Mas por eu ser muito rixosa, reclamona, tudo, eu acabava não dando testemunho também de cristã para ele, né? Eu, na verdade, não era serva de Deus. Hoje eu posso dizer para vocês que, para a honra e glória do Senhor, eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu conheci um Deus face a face, né? Como fala na palavra. Mas eu passei acho que mais de 20 anos pensando que eu era de Jesus. Mas na verdade, eu não era não. Hoje sim. Hoje Deus me transformou, hoje eu sou uma nova criatura verdadeiramente. Então talvez por causa disso, de muitas atitudes minhas, meu marido, apesar de ter batizado tudo, depois de alguns anos que eu já tinha aceitado Cristo, ele acabou não servindo mais a Deus. Depois passou uns anos e depois ele chegou em mim e falou que não queria ir mais para a igreja, que eu não insistisse, que ele não ia mais para a igreja para estar me agradando, ele não queria ir mais. Então já tem acredito eu, uns 4 anos que ele não vai mais, que ele não quis ir mais. Mas enfim, né? E no começo que ele disse também que não queria ir mais, nossa, até com isso eu implicava, meus irmãos. Eu implicava com meu marido com tudo. Implicava porque ele ia para academia, vocês acreditam? Implicava. Aí quando ele disse também que não ia para a igreja, eu ficava insistindo e ficava com raiva que ia sozinha. Meu Deus, hoje eu olho para trás e eu falo quanta coisa. Então isso tudo, penso, não tenho certeza, que acabou cansando ele. Ele até que aguentou muito tempo, viu? Porque foram muitos anos assim. Não que ele seja santo, não tô tirando a parte de culpa dele, que ele também teve a sua, né? Mas eu digo assim que a minha parte eu acredito que até tenha sido um pouco maior, porque, como diz a palavra, a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola a destrói com as suas próprias mãos, e foi isso que eu fiz. Eu não dava testemunho de crente, na verdade, que era para dar, não dava. Mas enfim, aí quando meu marido disse que não queria mais, que não dava mais, aí pronto, ali meu chão caiu, ali eu não acreditava, na verdade a gente nunca imagina que o nosso casamento vai chegar a esse ponto, pelo menos eu não imaginava isso, né? Mas infelizmente, que sofrimento, aí começou o meu sofrimento, né? Ele disse que ia arrumar um lugar e no fim não arrumou assim, né, de imediato, na verdade. Ele acabou saindo uma certa vez, voltando, para eu não esquecer de dizer que o meu deserto de 1 ano e 8 meses foi dentro de casa, tá, meus irmãos? Foi dentro de casa. Então, assim, meu marido chegou a sair uma vez ou foi 2, mas não, acho que foi só uma vez. Porque eu mesma acabei expulsando ele, né? Eu falei, não, você sai, que não dá, e naquela hora, naquela briga, tudo, ele acabou indo para uma pensão. Só que assim, né? Ele ficava mais. Ficava mais em casa do que na pensão. Sempre arrumava uma desculpa, né?
que normalmente pensão junto com outras pessoas, aí cozinha compartilhada, tudo isso. Aí ele falou que ficava ruim para ele, aí vinha, fazia comida em casa, porque assim, eu trabalho também, né? E nós somos da área da saúde, só que ele chega mais cedo do que eu, ele chega no começo da tarde, eu só chego no final da tarde, aí então ele vinha, almoçava e fazia a comida dele, ou às vezes eu deixava. Então, assim, ele não chegou a sair totalmente de casa. Mesmo estando na pensão, ele vivia muito em casa. Eu peço desculpa se às vezes tem alguns pedaços que fica meio confuso. Eu queria muito contar tudo em detalhes. Assim, eu espero que eu conte pelo menos os detalhes principais, né? Porque se a gente for contar detalhe mesmo, aí o testemunho fica muito longo, né? Então, mas os detalhes que eu lembrar também, que a minha memória às vezes é um pouquinho ruim, que eu lembrar eu vou contando para vocês. Então, meus irmãos, aí ele foi embora, né? Ficou nessa pensão, eu acredito que foi um mês só, porque ele ficava mais. Aí depois começou aquela história que a gente estava gastando muito, porque assim, nós sempre tivemos a nossa vida financeira juntos. No nosso casamento até hoje, na verdade, não tinha essa separação, dinheiro dele e dinheiro meu, não, era tudo junto. Então a gente estava passando por uma fase meio apertada. Então, para ele ficar fora pagando essa pensão, ele falou assim: deixa eu ficar só durante um tempo de volta para casa. Foi quando venceu o contrato, né, da pensão de um mês dele. Deixa eu ficar um período dentro de casa e depois eu vejo, quando a gente pagar essas contas, aí eu vejo para o que a gente vai fazer, né? Aí eu arrumo um lugar para ficar, uma casa, alugar uma casa em vez de ficar numa pensão. Mas aí acabou não saindo mais, né, meus irmãos? Só que aí ele dentro de casa, ele vivia a vida de solteiro, porque na cabeça dele, ele estava solteiro, ele já tinha me falado que não queria mais. Só que assim, né, irmãos, a gente tinha vida normal de casal. A gente tinha nossas relações sexuais, a gente saía para comprar as coisas, a gente sempre estava junto. Que nesse ponto aí nós sempre fomos muito unidos. Nós sempre gostamos de fazer muita coisa juntos. Sempre os mesmos tipos de passeio a gente gostava de fazer, enfim, né? De fazer tudo junto. A gente não, temos o mesmo gosto para muitas coisas. Gostar, por exemplo, sempre estar na praia, então a gente não deixou de fazer isso junto, entende? Então, na minha cabeça, a gente não estava separado, porque a gente tinha vida de casal normal, apesar dele ter me dito que não queria mais. Que não queria. Foi inclusive nesse mesmo ano, né? Ele passou o final de ano dele 4 dias numa chácara com essa moça, né? Com a prima dele. Nossa, que sofrimento, meus irmãos. Eu passei a minha virada de ano na igreja, mas eu só chorava. Que dor terrível. Que sofrimento. Eu não vou frisar muito o sofrimento porque é o mesmo que todas relatam nos testemunhos. Aquela dor de morte, aquela dor de alma, que a gente nunca imagina que é uma dor daquela maneira. Eu nunca imaginava que uma separação ia me causar uma dor daquele tamanho. Então, eu nem vou frisar muito nisso, porque é a dor que todo mundo já sabe, é aquele sofrimento. Então, e meu marido passou esse final de ano, de 2021 para 2022, com essa moça, né? Numa chácara lá, 4 dias com ela. E porque na cabeça dele ele era solteiro. Que ele tinha falado para mim que não queria, então na cabeça dele ele estava solteiro. E assim ficou, meus irmãos. Entrou o ano e meu marido não ficava em casa de final de semana. Eu, assim, tratava ele bem, entendeu? Tratava ele bem, tudo. Nunca deixei de fazer as coisas para ele, de cozinhar, de lavar a roupa dele. Nunca, não deixei de ser esposa, na verdade, né? Mas eu cobrava muito dele, tudo.
porque eu não aceitava que ele quisesse aquilo e como é que ele estava dentro de casa e queria viver daquele jeito. E na cabeça dele era isso, ele queria viver a vida de solteiro mesmo estando dentro de casa. Porque na cabeça dele, como eu falei, ele tinha me dito que não queria, então ele era solteiro. Então, praticamente todo final de semana ele saía de casa, ele ficava com ela ou saía com amigos. Ele realmente estava vivendo uma vida de solteiro. E aquilo era um sofrimento para mim. Era uma dor de morte. Meu filho saía para fazer as coisas dele, sair com os amigos dele e eu todo, que eu trabalho de segunda a sexta, né? Sábado e domingo e feriados eu fico em casa. E para mim aquilo era uma tortura. Meu Deus, quanto sofrimento. Quantas e quantas vezes eu não ficava em casa e chorava aquela dor insuportável e ali sozinha e eu desabafava muito com a minha mãe, né? Abria meu coração para ela e com a esposa do meu pastor na época, né? A Viviane. Que bênção que ela foi na minha vida. Que bênção. Ela e o meu pastor, né? Porque se não tivesse sido eles me deram todo o apoio, eles me consolavam, inclusive nesse final de ano que eu passei na igreja, eles estavam lá comigo e oravam junto comigo. E a Vivi, a esposa do meu pastor, que é muito minha amiga até hoje, né? Ela que me socorria, que muitas vezes, meus irmãos, eu ficava arrasada. E era para ela que eu recorria. Ela sempre tinha uma palavra de Deus, ela me confortava. E quantas vezes eu ia trabalhar e com aquela dor de alma, não conseguia trabalhar direito. E aquilo doía, era insuportável. E eu ligava para ela não tinha hora, não tinha, sempre tinha tempo para mim. E eu ia e conversava com ela e chorava nos braços dela, né? No conforto, né? Que ela me dava, que ela orava por mim, que ela me consolava. Foi um presente de Deus na minha vida, foi ela. Nossa, eu clamo pela vida dela, eu agradeço muito ao Senhor, porque ela é uma preciosa, meus irmãos. Se eu não tivesse ela naquele momento para me dar esse apoio espiritual, eu não sei. O deserto teria sido muito mais difícil do que foi. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes, sabe? É que quando a gente está passando, a gente não percebe muita coisa, né? Mas Deus cuidava. Então, meus irmãos, foram passando o tempo, né? E eu emagreci, como acontece com todas, eu já não sou, já sempre fui uma pessoa magra, mas cheguei a emagrecer 7 quilos, né? E não conseguia comer de jeito nenhum e às vezes eu me obrigava a comer porque eu não poderia ficar mais magra do que eu já estava e não tinha vontade de nada, não tinha prazer em nada. E no começo de tudo isso, né, que meu marido só vivia fora de casa, todo final de semana praticamente, dormia lá com ela. Ele simplesmente mandava mensagem para mim e dizia que não precisava eu me preocupar, no final de semana, no caso, né? Não precisava eu me preocupar com o almoço, que ele não vinha almoçar em casa, que ele ia almoçar com os amigos, e eu sabia que muitas vezes era com ela que ele estava, né? E não voltava para casa, não me dava satisfações. E só por Deus, meus irmãos, só por Deus. E eu chorava nos pés do Senhor. Eu chorava muito nos pés do Senhor, eu tinha raiva dele, comecei a ter raiva dela também, mas nunca afrontei ela, nunca fui de estar falando nada para ela. No começo, é assim também, tá, meus irmãos? No começo disso tudo, que eu descobri que era com ela, que eu fui descobrir que era ela, acho que um mês, quase 2 meses depois que ele disse que não queria mais, foi que eu fui descobrir que a pessoa que ele estava tendo um caso era essa prima, né? Foi quando eu mandei mensagem para ela,
No começo, ela pensou que ele estava separado de mim, porque era isso que ele falava para ela, que tinha se separado de mim, entende? Então, ela começou até a me contar algumas coisas dele e tudo. Ela ficou com raiva dele, porque ele tinha mentido para ela, que ele tinha dito para ela que estava separado. Realmente, ele, na cabeça dele, ele estava separado de mim. Só que era uma separação assim de dentro de casa e a gente continuava a vida de casal, só que para ele não. E ele tinha dito isso para ela, para a família dele, né, toda, porque tinha também as outras tias dele e as outras primas. E lá na casa da família dele, ele tinha falado que estava separado de mim. Então, no começo, que eu mandei mensagem para ela, que eu descobri que era ela, né? Aí a gente até começou a conversar direito, né? E ela ficou com raiva dele, porque ele tinha enganado ela, mas enfim, eu sei que ela acabou se apaixonando por ele. E depois ela sabia que ele estava comigo mesmo, eu falando para ela que não era verdade, que ele estava comigo, que ele não tinha saído de casa. Mas aí ela se apaixonou por ele e continuou a relação. Mas assim, eu conversava poucas vezes com elas e as poucas vezes que eu conversava, eu não fui de falar nada para ela, de xingar, nada disso, e nem ela. Ela nunca foi de passar, ficar me afrontando, entendeu? Às vezes que eu conversava com ela, era eu que tomava a iniciativa. Ela nunca foi de me mandar mensagem, nada disso. Nunca. Isso aí, glória a Deus, eu não passei por isso não, que eu sei que muitas irmãs passaram, que a amante afrontava essas coisas. E ela não. Então, depois de um tempo, ela acabou ficando com ele, mesmo que ela, na cabeça dela, ela achava que não tinha nada demais. Que mesmo que ele tivesse comigo, que ele falava para ela que não estava comigo, né? Mas uma vez ela me falou assim: mesmo que ele esteja com você, eu não tenho nada a ver com isso. Quem é casado com você é ele, não sou eu. Era desse jeito que ela falava para mim, que ela achava que não estava fazendo nada demais. Mas enfim, né? E foram se passando, bem, voltando, né? Meus irmãos, foram se passando os meses. E eu cobrava dele, eu ia atrás, e eu descobri a senha do celular dele, como todas fazem. Eu também não aconselho, porque é um sofrimento. A gente sofre muito com isso, que a gente acaba vendo coisas que não deveria ver, declarações, como todas falam, coisas que eles falam para elas e não falam pra gente. Ele falava para ela, não, nunca falava para mim, entendeu? Declarações de amor, pediu ela em namoro, disse que ia comprar um anel para ela e um monte de outras coisas, irmãos. Isso aí eu descobrindo tudo isso, nunca falei para ele que eu descobri a senha descobri senha de celular, nada, né? Mas eu ficava jogando indireta, entendeu? Como se alguém tivesse me dito. Como se alguém tivesse me dito, eu sei que muitas vezes ele ficava até confuso, sem entender como é que eu sabia algumas coisas, mas é porque eu ficava jogando indireta. Mas não indiretas que desse a ele perceber que eu tinha descoberto a senha do celular, entendeu? Aí ficava jogando indireta e ficava cobrando e ficava, né, e chorava e isso tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, eu demorei para me posicionar. Foi quando eu comecei a assistir os canais de restauração, né? Eu comecei com a Elaine Soares, né, que ela tem um lindo testemunho, né, de casamento restaurado. Hoje o marido dela é transformado e ele largou ela grávida, com uma filha pequena e grávida do segundo filho. E comecei assistindo ela e depois o presbítero Walter, né, também, e foi me ajudando muito. Mas assim, o que fez diferença na minha vida foi ter conhecido o canal do irmão Ricardo. E esse fez muita diferença na minha vida. Foi me posicionando com o que o irmão Ricardo ensinava, que meu casamento começou a mudar, que foi o amor que constrange. E não sei se eu citei, mas assim, eu nunca deixei de fazer nada pro meu marido, né?
mesmo diante dessa situação, desse deserto dentro de casa, todo final de semana ele fora. Eu nunca deixei de fazer nada para ele. Só que quando eu conheci o irmão Ricardo, que se eu não me engano, foi mais ou menos em janeiro desse ano, né? Depois de 1 ano e 2 meses, aí eu fui conhecer o irmão Ricardo. E fui assistindo os vídeos, tudo. E aí eu fui aprendendo o amor que constrange. Aí sim começou, irmão, a fazer diferença. Aí eu comecei a não reclamar, a tratar ele com amor, a fazer de conta que nada estava acontecendo. Mas é assim, né, meu irmão, meus irmãos, eu não vou falar para vocês que foi fácil, não, não foi. Foi das tripas coração. Nossa, a gente sofre muito. É porque aí também Deus começou a me tratar, né? Deus começou a me mostrar que o culpado não era só ele, que eu tinha culpa de muita coisa. Então Deus começou a me transformar. É como eu falei, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje verdadeiramente eu sirvo a Deus. Hoje verdadeiramente eu faço a vontade de Deus. Eu sou mulher de oração. Eu aprendi a jejuar, a buscar a Deus nas madrugadas, como faço até hoje. Meu casamento está restaurado faz 6 meses, mas eu faço isso até hoje e vou continuar. É a vida toda, meus irmãos. A gente não deve parar porque o diabo ele não dorme. Ele nunca vai nos deixar em paz. Só no dia que a gente for morar com Cristo. Então ele está sempre ao nosso derredor. E a gente tem que ir fechando as brechas, né? Com certeza que isso é o primeiro, é fechar todas as brechas, é procurar andar em santidade diante do Senhor, para que Satanás não encontre brecha e assole a nossa vida. Mas a gente sabe que as orações é a vida toda. A vida toda. E hoje, né, meus irmãos, mesmo com o meu casamento restaurado, meu marido não é convertido ainda, entende? Não, ele não aceitou não voltou para Cristo. Na verdade, meu marido precisa conhecer, ter um encontro verdadeiro com Deus, né? Verdadeiro, que ele foi batizado, tudo, mas não teve esse encontro verdadeiro com Deus. Na verdade, eu também tinha tido, né? Apesar de 20 e poucos anos na igreja, mas eu fui ter um encontro verdadeiro com o Senhor nesse deserto, né? O que aconteceu com muitas de nós. Infelizmente, a gente tem que passar por essas tribulações para conhecer a Deus verdadeiramente, né? Para aprendermos a ser servos de verdade do Senhor, né? Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. E aí eu conheci o irmão Ricardo, o amor que constrange, eu aprendi, eu sou muito grata a ele por tudo que eu aprendi, inclusive mesmo hoje eu ainda ouço as lives dele, não assisto muitas vezes no dia que ele faz, né, que é às 10 da noite que ele costuma fazer, mas assisto no outro dia porque eu acordo muito cedo para ir trabalhar, mas nunca deixo, porque assim eu tenho aprendido cada dia mais com ele. E aí comecei a praticar o amor que constrange, né? Tratar meu marido com mais amor, fazer tudo para ele, o café da manhã dele quando ele estava em casa e tratava ele, né? Com muito amor. Só que assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Chegou um momento, como eu falei antes, ele sempre passava os finais de semana fora, boa parte deles, né? E aquilo começava a chegar final de semana, aquilo começava a me dar uma angústia tão grande, mas tão grande. Final de semana para mim era tortura, meus irmãos, era tortura, tortura. Era muito sofrimento, muito sofrimento. E aquilo começou a me afetar mentalmente, mesmo eu aprendendo tudo, né? Como eu falei para vocês, aprendendo muito com o irmão Ricardo, tudo. Mas eu comecei a não suportar mais aquele sofrimento de todo final de semana e eu resolvi sair de casa. Na verdade, eu acabei saindo umas 3 vezes de casa, né? Eu vou ser bem sincera para vocês. Acabei alugando, assim, essas casas provisórias, sabe? Que não é de aluguel, que você aluga por um período. Aí acabei alugando por um período e saí a primeira vez, só que eu saía
Porque eu passei a não suportar mais a situação, que eu viver dentro de casa, eu vivia aquela angústia. Por exemplo, quando eu chegava do trabalho, eu vinha já no meio do caminho imaginando, nossa, a moto dele, porque sempre quando eu chego em casa, ele tá, que ele chega primeiro que eu, né? E quando eu chegava em casa aqui, que eu chegava no meu portão, que eu via que a moto dele não estava em casa, aí já me batia aquela angústia, aquele sofrimento, que durante a semana acontecia isso também, que não era só no final de semana não, né, que ele saía. Então aquilo era um sofrimento para mim, meu Deus, que sofrimento, eu já subia em casa e já acabava aquele dia para mim. Então todo dia, quando eu chegava em casa, eu já vinha no meio do caminho, já imaginando, será que ele está em casa, será que ele não está em casa? E era aquela angústia. Ai, meu Deus do céu, só Deus, viu? Então aquilo começou a me cansar a mente e eu comecei a adoecer mentalmente. Eu vou falar, e o corpo também, né? Quando a mente da gente não tá boa, o corpo também adoece. E eu saí, foi quando eu saí a primeira vez. Aí nessa primeira vez eu fiquei 3 dias fora, 3 ou foram 4 dias. Mas a gente sempre estava conversando pelo celular, coisa e tal, né? E era tipo assim também, né? Eu saía, mas estava sempre em casa. Saía do trabalho, em vez de ir lá pro lugar que eu tava, eu vinha para casa, né? Ficava aqui, depois à noite ia. Então era assim. Era a Maria sem vergonha, né? Ah, eu não sei. Eu não aconselho, irmãs, a nenhuma de vocês fazer isso. Eu fiz porque eu não estava mais suportando aquela situação, entendeu? Já tinha 1 ano e pouco e eu não estava suportando aquilo mais. E aquilo estava me adoecendo e eu estava ficando depressiva. Então, ficar dentro de casa para mim e ver ele saindo no final de semana e ficar naquela ansiedade, ou quando voltava do meu trabalho, sem saber se ele estava em casa ou não. Então, aquilo estava me gerando uma angústia muito grande. Eu estava tendo crise de ansiedade. Então, foi por isso que eu acabei tomando essa decisão. Até que na terceira vez que eu saí, né, que aí eu demorei mais tempo. Eu aluguei esse lugar e eu demorei mais tempo. Foi em maio desse ano, né? Em maio desse ano. Em junho eram as minhas férias e coincidentemente também foi as férias dele, porque nem isso a gente estava tirando mais junto. Nós sempre tirávamos férias juntos, sempre combinávamos. Ele falava quando você vai tirar férias pra gente viajar, que a gente sempre gostava de viajar junto, mas aí depois que ele começou esse relacionamento, a gente nem as férias a gente combinava mais. Mas aí, meus irmãos, era a minha outra agonia, né? As férias dele, que aí eu já imaginava, meu Deus, eu vou tirar férias junto com ele e eu vou ficar sozinha em casa. Ele vai ficar saindo todo dia e eu vou viver essa agonia. Então, uns dias antes, um mês antes das minhas férias, eu resolvi de novo sair de casa, já pela terceira vez, né? Das outras 2 vezes eu sempre estava tendo contato com ele, a gente se falava todo dia e ele falava para mim que não tinha necessidade de eu sair de casa, que para que eu saía de casa, que a casa era minha, mas também ele não queria sair. Ele queria viver aquela relação por fora. Não vou dizer para vocês que eu não mandei ele embora de outras vezes, né? Mas eu mandava, mas até que chegou um ponto também que ele falou que não ia sair e queria viver dessa maneira, né? Dentro de casa, com a vida dele. Ele não queria também estar morando desconfortavelmente, né? Porque se você vai morar numa pensão ou se você aluga uma casa, você tá desconfortável, né? E ele também nem queria e ficava nessa situação. Meus irmãos, eu peço perdão para vocês se tá meio confuso, tá? Peço mesmo. Depois, se vocês quiserem mandar alguma pergunta e tirar alguma dúvida, eu tô à disposição para responder. É porque assim, se a gente for esperar para estar apto a falar direitinho, conforme dá, e quando você tem vontade, nunca saia esse testemunho, porque já era para eu ter dado o meu testemunho, para honrar o nome do Senhor, que ele foi grandioso na minha vida.
Então eu tô aproveitando a oportunidade hoje que eu tô sozinha em casa, que meu marido foi trabalhar e meu filho saiu, para dar, porque eu tinha ensaiado de outras vezes, até tinha gravado uns pedacinhos, mas nunca terminava. Mas dessa vez hoje eu prometi a mim mesma que eu iria terminar. Então eu peço muito perdão a vocês se tá meio confuso. Mas se não for assim, eu não ia conseguir dar. Então, aí, né, voltando, antes de falar das minhas férias, né, que foi em junho desse ano, e que eu tinha saído em maio, aí, e voltando ao irmão Ricardo que eu conheci em janeiro. Aí comecei a praticar o amor que constrange tudo, né? Comecei a acompanhar tudo, a procurar seguir o que o irmão Ricardo ensinava e buscando o Senhor, primeiramente de tudo, irmãos. Buscava o Senhor, jejum, oração, consagração, pedindo ao Senhor para capacitar, mas a situação estava muito difícil para mim, eu não estava conseguindo suportar. Então foi quando dessa terceira vez, né, que eu aluguei, que eu fiquei nesses lugares aí que alugam por um período. Aí, só que aí eu saí, dessa vez eu não dei notícias para ele. Eu não ligava, eu não vinha para casa, porque diferente das outras duas que eu fazia, e eu fiquei sem dar notícias. Fui embora. Assim, e aparentemente a gente estava até tudo bem, né, antes disso acontecer. Porque como eu procurava não falar mais nada, não reclamar com ele, mesmo quando ele saía de casa nos finais de semana, que voltava no dia seguinte, eu não passava nada na cara dele, entendeu? Não passava. Muitas vezes eu estava com um cafezinho pronto, ele falava, eu perguntava, ele chegava, eu fazia café para ele, ajeitava ele. Só para reforçar, não sei se eu falei, eu não deixei de ter relação sexual com meu marido, não deixei, porque eu não me sentia mal. Eu não tinha o problema de ficar me sentindo usada, não, eu não tinha esse problema. E eu mantive, mesmo antes de conhecer o irmão Ricardo, que eu demorei mais de 1 ano e pouco para conhecer o canal dele, que ele fala sempre que é bom a gente manter essa parte com o nosso cônjuge, que a gente é uma só carne, né, que a gente acaba santificando, mesmo antes disso eu mantinha relação sexual com meu marido, tá? E depois que eu conheci o irmão Ricardo, não foi diferente, né? Então eu sempre me senti, eu achava, era meu marido, a amante era ela, não é eu, não sou eu, não era eu. Eu aprendi que ele sempre ia continuar sendo o meu marido, principalmente voltando a falar do irmão Ricardo. Então isso aí para mim não tinha problema nenhum. Então, aí no mês de maio que eu saí, né? Só que dessa vez eu saí, aparentemente estava tudo bem entre nós, pelo menos era o que ele achava, né? Porque eu deixei de cobrar, eu deixei de reclamar. Então, na cabeça dele, às vezes ele achava que eu estava aceitando. Só que não. Só que eu não estava mais suportando. Era a situação que estava me adoecendo. Aí a gente tinha ficado tudo bem. Quando ele chegou em casa, numa sexta-feira, eu saí de casa. Eu tinha saído de casa. Aí ele me mandou mensagem, porque que eu tinha saído, tudo. E aí foi quando só nesse dia eu respondi para ele que não dava mais, que eu não aguentava mais, que estava difícil para mim. E só nesse dia eu respondi. Depois eu não dei mais notícia, não mandei mais mensagem para ele. E confesso a vocês, meus irmãos, eu estava bem onde eu estava, entendeu? Eu podia chegar do meu trabalho e é que nem a gente fala, né? O que o coração não vê em algumas ocasiões, o que os olhos não veem em algumas ocasiões, o coração não sente, né? E como ele estava saindo sempre, e às vezes eu chegava durante a semana ele não estava, e no final de semana ele saía, então eu via tudo aquilo. Então quando eu saía de casa, para mim era um alívio, porque eu não acompanhava isso. Eu não sabia se ele tinha saído, se ele não tinha saído. Então, dessa última vez, principalmente, porque aí eu cortei o contato com ele, entende? Que foi no mês de maio desse ano. Aí eu cortei o contato com ele. Então eu fiquei acho que foi uns 5 dias sem dar notícias e sem procurar saber. Nem do meu filho eu procurava saber. Entendeu? Nem do meu filho. E aproveitando falando do meu filho, eu gostaria de falar que assim, meu filho
se manteve totalmente imparcial no meio de nós dois, que meu marido sempre foi um excelente pai, sempre foi um excelente pai. Eles são muito amigos, ele e meu filho adora conversar com ele, meu filho adora conversar, tá com ele, e eu também procurava nunca colocar um contra o outro, jamais. Aí, por falar nisso, irmãos, outra coisa, tá? Eu nunca ficava falando mal do meu marido pra ninguém. Isso aí eu tinha muitos defeitos, né? Mas esse defeito, quando no meu deserto, eu não tive. Eu não falava mal do meu marido pra ninguém, muito pelo contrário. Na verdade, meus irmãos, a minha família, boa parte deles não sabia do nosso deserto, porque eu não ficava contando pra ninguém, entende? Isso, graças a Deus, isso eu fiz de certo. Então, eu não ficava contando nossa vida para ninguém. Eu não ficava. Foram poucas as pessoas que souberam de tudo o que aconteceu. Foram bem poucas. Na verdade, foram só 3 pessoas que ficaram sabendo, né? De tudo o que aconteceu. E mesmo assim, eu nunca falei mal do meu marido. Não falava mal da amante também, porque também o que eu ia ganhar com isso? Eu sei que dá raiva, tudo, a gente fica muito nervosa, a gente fica estressada, às vezes a gente quer matar, né? Ai, Senhor, só Deus para ter de misericórdia. Mas eu nunca falava mal deles, não. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E inclusive as minhas tias, que são as irmãs da minha mãe, amam o meu marido. Nossa, elas têm um apreço muito grande por eles, minha mãe também. Então eu nunca falava mal dele. Minha mãe ficou sabendo de tudo, em detalhes, né, do que aconteceu, porque muitas vezes, além da Vivi, a esposa do meu pastor, era minha mãe que me consolava. Várias vezes no final de semana, quando eu estava sozinha, era para ela que eu ligava. Então nunca falei mal, meus irmãos. Por isso que eu falo para vocês que estão passando por esse deserto, não façam isso. É a pior coisa que vocês podem fazer, uma das piores coisas, porque quando Deus restaurar, que Deus vai restaurar, vocês têm que ficar firmes, porque Deus é fiel, e se posicionarem sem posição, não tem como, entendeu? A gente tem que se posicionar e procurar descansar em Deus. Não tô falando para vocês que é fácil, às vezes a gente fala assim, ai, que nem eu ouvia também bastante, tem que descansar em Deus, é muito difícil. É muito difícil, o nosso coração fica ansioso, é muito difícil. Aquelas pessoas que descansam facilmente no Senhor, que bom, porque para mim foi muito difícil. Mas a partir do momento que você se posiciona e começa a descansar em Deus, realmente é onde começa a restauração do casamento. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. Então, voltando. Aí eu saí de casa e eu fiquei uma semana e eu tava gostando, irmãos. Eu não vou negar para vocês que como o meu deserto era dentro de casa e eu via toda aquela cena e toda aquela agonia e todo dia que voltava do trabalho ficava imaginando, ai, será que a moto dele vai estar aí? Porque meu marido trabalha de moto, né? Será que a moto dele vai estar lá na garagem? Será que não vai, que era todo dia assim? Então, quando eu fiquei esses dias fora, para mim era ótimo. Eu ia para o lugar onde eu estava, eu não pensava, porque eu estava sozinha, então para mim foi um período que foi muito bom. Só que aí quando meu marido começou a perceber que agora eu estava diferente, tudo, e ele também já tinha percebido que eu tinha começado a mudar, né, meus irmãos? Eu já não ficava cobrando, antes de sair para essa última vez para esse lugar, né, que eu fiquei. Então eu já tinha percebido que eu tinha começado a mudar, né? Já tinha uns 2 meses que eu estava diferente, eu não reclamava, eu tratava ele melhor ainda, fazia tudo com amor para ele e não cobrava nada, não questionava nada, não falava mal da moça, que às vezes eu cheguei a falar mal dela, mas eu cheguei a falar mal dela só para ele, né? Com raiva, quando eu estava com raiva dele. Aí eu acabava falando dele ou xingando ela, mais para ele, mas para outras pessoas eu não fazia isso não. Aí nesses dias que eu fiquei fora de casa essa última vez, que foi no mês de maio, e ele percebeu que eu simplesmente sumi, aí ele
Depois de uns 4 dias ou 5 dias que ele viu que eu não mandei mensagem, que eu não falei nada, aí ele me mandou mensagem. Aí a gente conversou tudo e ele falou que eu falei pra ele que eu tava pensando em não voltar mais, que eu ia tirar férias e quando eu voltasse de férias, aí eu ia alugar um lugar pra mim e ia sair de vez de casa. Porque eu tava muito com a cabeça cheia, meus irmãos, muito. Então eu precisava ficar esse tempo fora. Aí foi quando ele me falou que não, tem paciência, sai de férias, você descansa, que eu ia viajar, né? Eu ia lá para casa da minha mãe, dos meus irmãos, porque eles moram no Nordeste, né? Minha mãe, meus irmãos, meu pai mora tudo no Nordeste. E eu ia passar os meus dias de férias lá. Ia passar 15 dias. Mas isso também, meus irmãos, foi tudo Deus que preparou, até as minhas férias, porque ir mesmo eu não ia, né? Não iria, porque as passagens estavam caras, tudo. Então, mas Deus preparou. Eu nem vou contar esses outros detalhes aí, porque senão nós vamos nos estender bastante. Mas Deus preparou até isso, com preço de passagem barata. Eu não pretendia ir, mas Deus preparou. As minhas férias também não ia ser nem nesse mês de junho, junto com ele. Deus preparou que fosse também. Foi aí que eu fiquei apreensiva com relação a isso, dele ficar saindo e eu sozinha dentro de casa, mas Deus preparou para que eu viajasse. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Não tenho nem como expressar o quanto ele cuidou de mim. Bom, voltando, né? Enfim. Aí ele falou então para eu ter paciência, que quando eu voltasse das minhas férias, já que eu ia viajar, ia lá para casa da minha mãe, quando eu voltasse a gente conversaria, né? Mas eu fiquei meio assim, meus irmãos, eu tava indo bem lá fora, como eu tava tendo paz, eu não tava naquela crise de ansiedade que eu tava, porque eu não via o que ele ia fazer, então eu tava assim, eu ia continuar orando pro meu casamento, não é que eu tava desistindo do meu casamento de maneira alguma, eu nunca pensei em desistir, mesmo porque depois eu descobri através do irmão Ricardo que Deus não aceitava segundo o casamento, né? Não aceitava. Então, depois que eu descobri isso, porque a gente sempre aprendeu que Deus aceitava o divórcio mediante o adultério. E com o irmão Ricardo eu descobri que não é bem assim, né? Então, mesmo depois disso, eu não era que eu ia desistir do meu casamento, mas eu queria continuar orando mais longe, entende? Para evitar todo aquele sofrimento. E eu estava decidida a não voltar agora para casa, mas aí ele foi falando isso, tudo, né? E aí eu fui viajar, né? Fiquei lá na casa da minha mãe, tudo, e ele me mandando mensagem, tudo, né? E falava para mim ter paciência, e mesmo ele falando isso, meus irmãos, eu já estava decidida a voltar e alugar realmente um lugar para mim dar um tempo para mim mesma. Mas aí ele ficou e a gente ficou conversando e aí eu só sei que quando eu voltei, isso é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Aí ele, quando começou o nosso deserto, ele começou a dormir num outro quarto que nós temos, né? Ele saiu do nosso quarto e começou a dormir em outro quarto que nós temos. Desde quando começou esse deserto. Ele não quis mais ficar, como na cabeça dele ele estava se separando, ele não quis mais ficar dormindo junto comigo, né? E mesmo porque ele aproveitava essas ocasiões, como ele falava lá para amante dele que ele não estava mais comigo, que a gente não tinha mais nada, apesar dele estar dentro de casa. Então ele aproveitava, como dormia no outro quarto, e mandava vídeo para ela, que era para ela acreditar que a gente não tinha mais nada mesmo. Mandava vídeo para ela, mostrando que estava na cama, sozinho. Isso eu fiquei sabendo através dela, né? Das poucas vezes que eu conversava com ela, ela mesma falava. Aí ele ficava mandando, né? E se ele dormisse comigo, ele não poderia fazer isso. Então, meus irmãos, aí nas minhas férias, aí a gente conversando tudo, e quando eu voltei, no mesmo dia que eu cheguei das minhas férias,
Só que assim, né, quando eu saí, eu já ficava pensando, pronto, aí ele vai aproveitar que eu não tô em casa, aí é que ele vai ficar lá na casa dela, né, que ele tava de férias também, no mesmo mês que eu, aí é que ele vai aproveitar e vai ficar lá com ela. Mas não, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, ele ele não foi para casa dela nenhuma vez. Aí vocês me perguntam, mas como você ficava sabendo? Ah, eu ficava sabendo porque assim, é, a minha sogra ficava sabendo, né? Porque a minha sogra, como ela é sobrinha dela, e assim, quando ela ligava para as irmãs dela, aí as irmãs dela sempre falavam, ai, adivinha quem tá aqui, o Nildo tá aqui, veio aqui, então ela sempre comentava com ela, né? Que minha sogra, não sei se eu comentei com vocês, mas minha sogra também mora no Nordeste, igual como meus irmãos e meus pais. Então, elas sempre acabavam comentando com a minha sogra, ah, você nem sabe quem tá aqui, o Nildo tá aqui esse final de semana, então eu ficava sabendo também pela minha sogra, né? Então, aí e outra coisa, né? Além disso, ele sempre ficava nas minhas férias me mandando vídeo, me mandando foto que ele estava em casa, entendeu? Eu não cobrava nada dele, mas ele sempre ficava mandando. Então eu sabia que ele não tinha ido mais lá. A última vez que ele ficou lá foi em maio, né? Foi até antes de eu sair de casa mesmo, para esse lugar que eu fiquei, ele já não foi mais lá para casa dela, ficar com ela, passar as noites, né, com ela, sair com ela, enfim. E aí quando eu voltei de férias, no dia que eu voltei de férias, ele já dormiu na cama da gente, que ele não dormia mais no nosso quarto, ele já dormiu. E assim, meus irmãos, Deus também, eu tive algumas revelações do Senhor, né, nesse deserto. A primeira revelação que eu tive nesse deserto foi logo no começo, né? O meu deserto começou em outubro para novembro de 2021. Eu fui num culto em dezembro, não na minha igreja, né? Não na minha denominação. Eu fui numa denominação aqui da minha vizinha. E foi a primeira vez que eu tinha ido lá. E nesse dia desse culto, que eu estava naquele sofrimento terrível, naquela angústia, a pastora lá não me conhecia nada e ela me falou. Eu cheguei lá no culto e ela me falou tudo que eu estava passando. Aí eu comecei a chorar, irmãos, me desmanchei diante de Deus, comecei a chorar e ela começou a falar tudo que eu estava passando, que eu estava assim, 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 e falou assim, ó, vai haver uma grande transformação não só no seu casamento, mas em toda a sua casa, em toda a sua família, vai haver uma grande transformação. Aí foi a primeira revelação do Senhor nesse dia, foi logo no começo do deserto, né? Que Deus falou através daquela pastora. E vai haver uma grande transformação na sua casa. É que assim, a gente não lembra, né, meus irmãos, de muita coisa que Deus fala com a gente nesse caso, como nesse culto, por exemplo. Então, uma das coisas que eu me lembro que ele falou foi isso, que ia haver uma grande transformação. Só que assim, né, meus irmãos, a gente não imagina, a gente não sabe quanto tempo o nosso deserto vai durar. Eu ouvia muitos testemunhos, vai ser de 1 ano, de 2, de meses, como do irmão Walter, que durou 4 meses e pouco, né? De gente que dura muitos anos, que nem o irmão Ricardo ainda está no deserto, mas o Senhor já está preparando tudo, que ele está sendo bênção na nossa vida. E assim vai. Então, assim, você fica numa agonia imensa, né? Porque você não sabe quanto tempo, irmãos, quanto tempo. E como muita gente faz, a gente acha que a gente mesmo convence o homem, né? E fala que tá errando e a gente quer convencer eles. Não adianta, irmão. Eu queria também que as pessoas conversassem com ele, colegas mais chegadas a mim, entendeu? Que o marido delas, que tinham se convertido, que conversasse com ele, que aconselhasse ele, mas eles não ouvem, irmãos, eles ficam cegos. Como a gente ouve nos outros testemunhos, isso é a pura verdade. Eles não ouvem, mas é porque a gente está numa aflição de espírito tão grande que a gente acha que a gente vai resolver com as nossas palavras, mas não resolve, irmãos.
não resolve, é tudo em vão, porque eles estão cegos, é tudo em vão, é em vão. E eu fiz tudo isso, que todo mundo relata nos seus testemunhos, a grande maioria. E queria que fulano conversasse, que Beltrano conversasse com ele, mas não adianta. Chegava, uma pessoa ou outra chegou a conversar com ele, mas não adianta, irmãos. E outra coisa, eu também falava as coisas para ele, tudo, mas assim, eles estão cegos, 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 não adianta. É assim, impressionante. Na verdade, como eu também já ouvi, o diabo não é criativo. Os testemunhos são muito iguais. Porque o diabo não é criativo, meus irmãos, não é. Ele age da mesma maneira em todas as situações. Se você for olhar testemunho por testemunho, é tudo igual, né? Só muda os personagens e a história em si. Mas o modo de Satanás trabalhar é a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês, não adianta. Então, meus irmãos, aí voltando, né, que eu tive essa revelação no começo, e quando eu voltei das minhas férias, na quinta, meu marido, né, já começou a dormir na nossa cama, só que assim, ele não me chamou para conversar coisa nenhuma. Ficou assim, ele sempre é disso, ele não é de sentar e conversar, ele vai assim, ele deixa levando, né, ele vai levando, vai levando. Ele nunca foi de sentar e conversar, como a gente gosta de fazer nós mulheres, né? Mas eu vi que ele já queria alguma coisa, né? Queria cumprir a palavra dele, já fazia quase 2 anos que ele não dormia comigo e começou a dormir. E na sexta-feira que eu fui no culto, aí esse culto foi na minha igreja, né? Aí Deus me revelou, outra revelação do Senhor. Nesse dia ele falou assim, minha irmã, Deus está me revelando, era um pastor de fora, né? Ele foi pregar nesse dia na igreja, nunca tinha visto aquele pastor. E ele falou assim, minha irmã, faz quase 2 anos que você não dorme direito, né? E é verdade, irmãos, eu não dormia, quase 2 anos sem dormir direito. Eu não conseguia ter paz, eu não dormia direito, nenhuma noite, entendeu? Não dormia. Aí ele falou nessa revelação, fazem quase 2 anos, né, que você não dorme direito. Eu vejo que você carrega um grande peso, que você se sente muito cansado. E era tudo isso, irmão. Mas Deus tá te falando, tá mandando te falar que a partir de hoje você vai dormir e você não vai mais chorar do jeito que você estava chorando todas as noites. Você agora, a partir de hoje você vai dormir em paz. Meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, a partir daquele dia, um dia depois que eu cheguei das minhas férias, realmente nunca mais eu fiquei sem dormir daquele jeito, que foram quase 2 anos mesmo, meus irmãos, que eu não dormia, que eu não dormia em paz. Mesmo meu marido estando em casa, nas noites que ele passava em casa, eu não dormia. Olha, só Deus, só quem passa é que sabe, né? E a partir desse dia, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, como Deus é maravilhoso. Eu comecei a dormir e meu marido nunca mais saiu de casa para dormir em outro lugar. Agora ele me dá mais satisfação, porque antes ele não me dava satisfação de nada não, viu? Durante esse período que ele ficava saindo, que ele achava que ela solteira, ele não me dava satisfação de nada. E a partir desse dia ele começou a me dar satisfação, ele começou a não sair mais, né? Mas assim, eu queria acrescentar isso tudo, meus irmãos, que foi restaurado o meu casamento a partir desse dia, né? Do dia que eu voltei de férias, foi em meados de junho, do mês 6, foi em meados do mês 6, a partir do dia, foi 15 ou 16, para a honra e glória do Senhor. Mas eu queria falar para vocês que não é fácil o pós-deserto, tá? Não é fácil. É muito difícil, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês têm que permanecer firmes, porque assim, o medo, pelo menos comigo, né? Começou a me assolar o medo muito grande do meu marido fazer tudo de novo. E eu comecei, meus irmãos, mesmo assim, vivendo bem com meu marido, entende? Procurando ser a melhor esposa que eu pudesse ser, tudo. E eu me transformei realmente, eu me transformei totalmente.
em outra pessoa. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma outra pessoa, para a honra e glória do Senhor. Mas assim, só que eu comecei a passar por grandes tribulações na minha mente. Eu não. Começou o diabo a me assolar com o pensamento de que eu poderia passar por tudo de novo. E aí eu comecei a querer eu sair de casa de novo, mas queria sair de casa para viver só. Que eu comecei a pensar assim, não, é melhor eu ficar só, porque aí eu não corro o risco de passar por tudo de novo. E eu comecei a começar a aflição de novo, porque comecei a ficar com medo de passar pelo deserto. Só que assim, eu evitava o máximo, não falava nada pro meu marido, entendeu? Não comentava nada com ele e tudo, mas aí eu tive que começar a trabalhar isso em mim. Tive até uma sessão com o irmão Ricardo e fiquei devendo de mandar o meu testemunho, o qual que eu tô gravando agora, para me tratar da minha mente, que eu comecei a ficar perturbada, meus irmãos. Olha, não é fácil. O pós-deserto é muito difícil. Ninguém pense que vai acabar quando o marido volta para casa ou quando o marido diz que quer tudo de volta. Não é bem assim. E outra coisa, eles não voltam do jeito que a gente quer, não, tá? Não volta. Meu marido tem melhorado, eu vejo o esforço dele para fazer as coisas direito, mas assim, não volta, meus irmãos, não volta. É um aprendizado, é a gente aprender a viver junto de novo. E o pós-deserto é muito difícil, viu? É muito difícil, é muito complicado para mim. Ainda está sendo menos agora, porque eu tenho buscado mais ainda o Senhor para Deus trabalhar isso na minha mente. Tenho procurado aprender mais, porque assim, o diabo começa a trabalhar na sua mente, entende? E se a gente não tiver cuidado, a gente volta ao que estava antes. Olha, só pela misericórdia de Deus, viu? Falo uma coisa para vocês. Só pela misericórdia de Deus, porque é muito complicado. Eu não imaginava que ia ser tão difícil pós-deserto, mas é difícil, meus irmãos, é muito difícil. Para a gente continuar permanecendo firme, não passando nada na cara, porque não vai adiantar. É que assim, né, meus irmãos, o problema é que a gente perdoa, como realmente eu perdoei meu marido. Eu oro muito pela vida dele, pela vida da moça, né, que teve esse envolvimento com ele. Ele foi apaixonado por ela. Eu oro porque são almas importantes para o Senhor, viu, meus irmãos? O Senhor Jesus não morreu naquela cruz por mim e por você, não, morreu por eles também. Então, a vida deles é preciosa diante do Senhor. E eu comecei a aprender também que não é contra carne e sangue que eu tenho que lutar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar isso na minha mente, que não era contra carne nem sangue, aí a luta começou a ser mais fácil para mim, viu? Então, assim, aqueles vocês que ainda têm rancor, têm raiva no coração, procurem se libertar disso, procurem perdoar a amante, orem, clamem pela vida dela, porque a vida delas é preciosa para Deus também. Deus não quer elas nessa vida perdida, nessa vida promíscua. Tenham misericórdia, sejam misericordiosos, como Deus é misericordioso. Porque quando a gente tem misericórdia, Deus vai ter misericórdia da gente também, porque a gente também, irmãos, é pecador. A gente muitas vezes quer ver só o defeito do outro e não vê os nossos defeitos. Então procurem ver isso. Que orar, clamar pela vida deles, pela salvação deles. É isso que eu faço pelo meu marido hoje, que o Senhor, eu hei de ver o meu marido convertido. Meu marido é um grande homem de Deus, eu profetizo isso, entendeu? Que meu marido venha conhecer esse Deus maravilhoso, que ele venha conhecer Deus face a face. Porque a gente sabe que só quem faz a transformação é o Senhor, como diz Provérbios 21:1, como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que a tudo quanto quer o inclina, meus irmãos. Deus é Deus. Deus transformou Nabucodonosor, Deus transformou Paulo, então Deus transforma.
sejam pessoas crentes, pratiquem a palavra. Quando eu comecei a praticar a palavra, eu comecei a ver a diferença. Pratiquem a palavra, creiam num Deus que é todo poderoso, que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Procurem não ter dúvida no coração de vocês. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, porque não é, meus irmãos. A luta é grande, não é fácil. Tem dias que a gente levanta que não tem ânimo para nada, mas sigam firmes, jejuem, clamem a Deus. Eu fazia jejum, eu me consagrava a Deus. E peçam a orientação do Senhor também, não vão pela cabeça dos outros nas coisas. Vocês absorvam o que é bom para vocês, o que não é, vocês lancem fora, mas o melhor conselheiro de todos é Deus. É o Senhor que faz todas as coisas, que aconselha. E Deus é Deus de famílias. Meus irmãos, não há oração que não quebre o jugo do inferno, não há oração que não possa quebrar, porque nosso Deus é fiel, Ele é Deus de família, principalmente você, minha irmã, meu irmão, que tem filhos pequenos. Não deixe seus filhos serem criados por outras pessoas. Clamem a Deus. Lutem pelas suas famílias, pelas suas casas. Dá trabalho, meus irmãos. Por isso que muita gente desiste hoje. Porque não é fácil. Exige muito da gente, mas é com muita oração, com muito jejum. Porque o diabo, ele é resistente, ele tá ali, ele não desiste. Então, assim, para muitas pessoas é mais fácil desistir, arrumar outro, porque dá trabalho. Mas assim, há um arrependimento muito grande depois, não adianta, gente. A gente tem que se consertar diante de Deus. Clamem ao Senhor, perseverem. Quando estiver cansado, chorem aos pés do Senhor, que Deus vai dando conforto, Deus vai erguendo e vocês vão conseguir a vitória. Tentem o quanto antes se posicionarem diante de Deus, praticar o amor que constrange, tratem com amor. Deus vai capacitando. Eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus me deu um amor tão grande pelo meu marido, talvez eu ame meu marido mais do que antes, porque, e não vem de mim, meus irmãos, vem do Senhor, porque foi um amor muito grande que meu Deus me deu por ele, e ele é maravilhoso, então Deus capacita. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas consegue. Tenho sempre uma pessoa de oração para orar junto com vocês, para ajudar, uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, que vai falar a palavra de Deus, que vai dar o conforto de Deus para vocês, que vocês vão vencer. Sigam firmes e fortes, não é fácil, eu sei do sofrimento, é muito difícil. Ai, Senhor, tem dia que a gente tem vontade de morrer e não de viver mais, porque a luta é grande, mas Deus é fiel. Vamos envergonhar Satanás, ele tem que ser envergonhado, e todo o mal que há na vida de vocês vai cair por terra em nome de Jesus. Então lutem pelas suas famílias. Ai, não deixem suas famílias ser destruídas por Satanás, não, meus irmãos. Então, já vou encerrando, né, o testemunho, e eu agradeço a vocês e reforçando que o pós-deserto não é fácil. Quem está já chegando na sua vitória, ou quem ainda... Só Deus sabe o tempo, meus irmãos. É muito difícil a gente ouvir, é no tempo de Deus. Eu sei que é muito difícil. Porque, a gente fica imaginando, mas quando é esse tempo de Deus? Mas é no tempo de Deus, meus irmãos. Mas uma coisa eu deixo bem claro para vocês. Quanto mais rápido vocês se posicionarem, mais rápido a bênção vem. Entende? Mais rápido a bênção vem. Quanto mais rápido vocês conseguirem descansar, buscar o Senhor, mais rápido vocês alcançam a bênção, viu? E eu aconselho muito, pratiquem o amor que constrange. Depois que eu comecei a constranger meu marido com o amor de Deus, ele ficava incomodado, às vezes, pelo jeito que eu tratava ele. Ele, não, mas por que você está fazendo isso? Não precisa você fazer. Então, é o amor de Deus, que é o amor que Deus tem por nós, mesmo a gente diante das nossas falhas, Deus nos ama. Então, façam isso, amem as amantes, orem por elas, as ex-amantes, né? Em nome de Jesus.
Orem por elas, clame pela vida dela, pela conversão delas, porque elas também vão converter outras pessoas através da conversão delas, que como diz a palavra, com a consolação que somos consolados, é a consolação que vamos consolar os outros. Então clamem, são vidas preciosas, vamos saquear o inferno, vamos saquear, quantas mais almas nós possamos tirar de lá, nós vamos tirar, meus irmãos. Então eu deixo aqui o meu testemunho, espero que sirva para ajudar muitas pessoas, para edificar a vida de muitos, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, sigam firmes e que em breve seja o testemunho de vocês, e que a gente seja um exército do Senhor a proclamar o Evangelho, a salvar vidas, a salvar casamentos, que os nossos casamentos restaurados sirvam de testemunhos para outras pessoas. Hoje, realmente, Deus me usa para falar do amor de Cristo, pessoas que chegam em mim dizendo que o casamento está acabando, aí eu falo, não é assim, aí eu dou o meu testemunho, eu falo, lutem pelos seus casamentos, valem a pena. Então, Deus usa a gente, entendeu? Através do nosso sofrimento, e quem tem... quem passa por esse tipo de coisa é mais fácil você ouvir de uma pessoa que passou do que de uma pessoa que não passou, porque a pessoa que passou tem a capacidade de falar muito melhor, porque ela passou pelaquilo, né? Então, irmãos, sigam firmes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se precisarem de mim para alguma coisa, contem comigo. Eu sempre estou orando pela restauração de todos os casamentos, que Deus seja glorificado através de cada um. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos e a paz de Cristo para vocês, viu?